Há várias perguntas em relação à ação de parlamentares e de outras pessoas da oposição no Brasil que vieram até os Estados Unidos, até Washington, para denunciar os abusos que estão sendo cometidos contra a direita brasileira, a perseguição, a censura, o tolimento dos direitos de defesa, né, o que talvez seja mais sério até mesmo do que o fim da liberdade de expressão, se isso pode dar em alguma coisa, e tem gente perguntando até se nós podemos sofrer sanções dos Estados Unidos caso Trump vença as eleições. Acho que a repercussão foi bastante grande, creio que sim, isso pode aumentar a pressão sobre o regime no Brasil, diante dos claros casos de abuso de autoridade, né, de desrespeito aos direitos humanos, e, sem dúvida, aumenta muito a chance dessa pressão aumentar se o Trump for eleito. Não acredito que o país em si sofra sanções, pelo menos no primeiro momento, mas os Estados Unidos têm adotado uma postura de sancionar pessoas específicas que estejam cometendo esses abusos, ferindo aí os direitos humanos, né? Então acho que isso é uma possibilidade bem grande se o Trump for eleito. Se eu não acho que o mercado está demorando em reagir a essas declarações, decisões tomadas, o mercado adotou uma postura que o cenário está controlado, que seriam arroubos, e já colocou na conta uma parte desses atos, né? Como intervir diretamente na Petrobras, buscar placar um companheiro na presidência da Vale, assim por diante. O mercado, eu acho, conseguiu afastar o mal maior, conseguiu manter minimamente aqueles pilares da estabilidade econômica de pé, através da ação do Congresso e através de algumas ações até mesmo do Supremo, né? E eu creio que o mercado vai acabar caindo do cavalo em algum momento, porque nós já tivemos no primeiro mandato aí, na primeira fase de poder do PT, a demonstração do quanto eles podem ser destrutivos. E o mercado também imaginava na época que estava tudo sob controle e não estava, né? Tivemos a produção da maior crise econômica da história do Brasil em tempos em que o mundo ia bem, por conta de corrupção, por conta de decisões, ainda mais do que a corrupção, decisões desastrosas, né? Especialmente a partir do segundo mandato do Lula e primeiro mandato da Dilma. Então, acho que o mercado acredita aí na possibilidade de controle dessa força destrutiva chamada PT. O quase descondenado Zé Dirceu dando festinha de aniversário para a corja política. Adeus Brasil, coloca aqui um seguidor. É um tapa sistemático na nossa cara, né? Nós temos que ler um texto do Sérgio Cabral, sujeito que foi condenado a mais de 400 anos de cana por corrupção que ele mesmo confessou, agora está tendo penas anuladas, está fora da cadeia e faz um texto para denunciar a corrupção na Venezuela, né? Vejam só, virou uma espécie de influencer, parece lá fazendo academia, dando dicas sobre política e assim por diante. E nós temos o Zé Dirceu, multicondenado, né, em vários processos, também sendo solto pela justiça, duvido que volte para a cadeia, e dando festa para a nata política de Brasília. Tinha também juiz, tinha jornalista da Globo, e ele mesmo disse, algum tempo atrás, nós vamos tomar o poder no Brasil, que é diferente de ganhar uma eleição. E, de fato, eles tomaram o poder. Eles tomaram o poder para se proteger, para acabar com as condenações no maior escândalo de corrupção da história do Brasil, talvez da história do mundo. E agora, a segunda fase do plano, que também já está em andamento, né, em pleno andamento, é perseguir, censurar, prender, acabar com a oposição para assumir o poder hegemônico. O professor Olavo falava, se você não prende os comunistas pelos crimes que eles cometem, eles vão acabar nos prendendo pelos crimes que nós não cometemos. E é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil. Como aprender com você a investir fora do país? Quero tirar meu dinheiro do país. Fora Lula, né? Hashtag aqui manda uma seguidora. Bom, é muito simples. Nós temos conteúdos que explicam como fazer esse movimento. Nós temos uma assessoria de investimentos no Brasil chamada Liberta Investimentos. Você pode colocar no Google e ter acesso direto. Você pode contar com a ajuda profissional para fazer esse movimento. E nós teremos no início de abril agora o Clube do 100, né? Um evento exclusivo em que eu vou explicar passo a passo como fazer esse movimento de diversificar e proteger o seu patrimônio no mundo. Então dê uma olhada aí na bio ou no vídeo, né, o link que acompanha esse vídeo. O que você está achando do governo de Milei na Argentina? Bom, o Milei está fazendo o que ele pode dentro de uma situação bastante complicada, né? A esquerda argentina destruiu o país que era um dos mais ricos da América Latina e até há muito tempo atrás um dos mais ricos do mundo, jogando o país numa crise econômica sem precedentes. E o Milei está buscando uma série de reformas para liberalizar a economia. Uma parte dessas reformas tem um efeito de curto prazo negativo, porque acabam corrigindo distorções que foram produzidas pelo governo anterior, por exemplo, né, o controle de preços, controle de exportações e importações e assim por diante. Então, era esperado que num primeiro momento o impacto até fosse negativo, mas as coisas já começam a andar melhor. O peso volta a se valorizar, a Argentina alcançou o primeiro superávit comercial em muito tempo, o primeiro superávit das contas públicas
públicas também. Então, o que eu vejo é um caminho correto. Agora, tem muita resistência. Ao longo dessas décadas, se criou uma casta, como o próprio Milei coloca, de pessoas que vampirizam o Estado, né, que acabam escravizando o resto da sociedade, um benefício próprio, e essa casta não quer perder os seus privilégios, né? Então, a gente já viu nessa semana o pacote dele de mudanças sendo barrado no Senado. Ainda não foi barrado finalmente porque falta uma votação na Câmara, mas a classe política parasitária do Estado não quer abrir mão do osso e fará tudo para impedir que essas reformas do Milei possam suceder, né? Porque se o Milei conseguir tirar a Argentina desse atoleiro em que o país se meteu, provavelmente a esquerda não votará o poder na Argentina por muito tempo e a Argentina volta a ser uma potência econômica na América Latina, o que é ruim não só para a esquerda da Argentina, mas é ruim para a esquerda como um todo, né? A esquerda latina e a esquerda global. Então há muitos inimigos desse projeto correto do Milei, né, de liberalizar a economia, e vamos ver, né? Vamos torcer que ele consiga ir adiante, mas o desafio é enorme. É possível ficar rico com day trade investindo que nem formiguinha ou é necessário acumular antes? Day trade, para quem não sabe, é uma maneira de operar no mercado em que você faz operações de compra e venda, né, entra e sai do mercado dentro do próprio pregão. É uma forma bem agressiva de operar no mercado, que envolve riscos e que a esmagadora maioria das pessoas não vai ter ou a capacidade, né, o conhecimento, até mesmo o preparo emocional para fazer. Por isso que a maioria das pessoas que operam como day traders acabam perdendo dinheiro, mas há sim um número pequeno de pessoas, um percentual pequeno dos day traders que ganham sistematicamente e ganham muito. Então depende muito do seu perfil. Eu não sugiro que você comece no mercado através dessa modalidade de trade, né? Seria interessante você operar a prazos mais longos, aprender, testar, né, experimentar com poucos recursos, ou mesmo com paper trade, que seria operações simuladas, entender se você leva jeito para a coisa e aí eventualmente aumentar as suas operações, né? Mas não é algo que é feito para todo mundo. É para um percentual bem específico de pessoas. O Brasil corre o risco de virar, né, um país comunista, mesmo com a onda de direita mundial, depende muito como você interpreta, como você enxerga o comunismo, né? Se a gente interpretar da forma tradicional, né, como muita gente interpreta, que o comunismo seria uma ditadura do proletariado, sem existência de mercado, com o fim da propriedade privada e assim por diante, que tecnicamente seria o socialismo que antecede, né, o comunismo, não vejo que isso possa acontecer no Brasil no curto, médio prazo, né? Nem no longo prazo, para falar a verdade. Agora, se você entende que o comunismo é um movimento que busca a concentração de poder e pode adotar a máscara até mesmo do capitalismo, como aconteceu na China comunista, né, dominada por um partido único, então dificilmente não podemos dizer que no Brasil já nós não temos algum nível disso, porque há o controle, há a concentração de poder cada vez maior, há a busca da hegemonia política, não há mais liberdade de expressão, o mercado está cada vez mais à mercê de regulações, de decisões que dependem de uma canetada de um burocrata, os direitos individuais são cada vez menos respeitados, então, nesse sentido, sim, nós já temos, né, um projeto comunista sendo implementado no Brasil e acelerando. E esse tipo de comunismo pode muito bem conviver com algum tipo de liberdade de mercado, como nós temos na China, né? É o que eu falei quando me perguntaram, assim que veio o resultado das eleições. O Brasil vai virar uma Venezuela, né? A Venezuela que já adotou um modelo comunista mais soviético e não chinês. Eu acredito que não. Acho que a gente vai um pouco mais para o modelo chinês, em que há certa liberdade de mercado, apesar de tutelada pelo partido no poder, pelo grupo no poder, mas sem liberdade política alguma, né? É para isso que a gente está caminhando. Por que nossos congressistas de direita não aprovaram lei para um voto impresso nas urnas? Ora, mas acho que você está atrasado aí na discussão. O Congresso brasileiro aprovou, se não me engano, ainda em 2016, eu não tenho certeza dessa data, por larga margem, a implementação do voto impresso. E quem barrou a implementação do voto impresso foi o Supremo, que definiu que essa medida seria inconstitucional, né? Então não adianta o Congresso votar e legislar conforme prevê a Constituição, se o Supremo vai lá e sistematicamente impõe a sua vontade sobre o Congresso, que em última análise deveria representar, né, o povo brasileiro. Então, já passamos dessa fase, o Congresso já aprovou, talvez a votação com maior diferença, maior margem que aconteceu há muito tempo, e simplesmente foi desconsiderado, foi considerado ilegal pelo Supremo. Você acha que o Nicolas pode vir a ser o maior nome da direita e talvez almejar a presidência? Sem sombra de dúvida, né? Ele tem muito talento aí na comunicação com o público, especialmente nas redes sociais, é muito jovem, então tem muito tempo pela frente. O único problema no Brasil é que as lideranças de direita estão sendo sistematicamente
sistematicamente perseguidas. Então eu creio que ele tem um futuro brilhante pela frente, desde que ele não seja pego aí pela censura, pelo regime, e há um bom risco disso acontecer, né? Na verdade, essa tem sido a regra. Qualquer pessoa que se destaca no meio conservador e acaba tendo uma relevância maior passa a ser sistematicamente perseguido, ou pelas próprias redes sociais, que tem um perfil de esquerda, ou por órgãos estatais, a própria justiça, que tem censurado sistematicamente, até mesmo prendido pessoas da direita. É melhor evitar investimentos que tenham mão desse governo, ou melhor colocando, desse desgoverno? Ora, a gente está vendo que é muito difícil no Brasil fugir das garras do governo, porque o governo não está se intrometendo apenas em empresas estatais, como ficou claro no caso da Petrobras, em que foi anunciado o corte de um dividendo esperado que produziu uma queda multibilionária de valor de mercado da Petrobras e impactou diretamente todos os seus acionistas, inclusive o próprio governo. A gente está vendo intromissão em tudo. Nós tivemos a Vale sendo alvo de intromissão direta, o que levou a um pedido de renúncia de um conselheiro que está denunciando a intervenção política na empresa. A gente teve aí o anúncio de regulamentação de aplicativos, a busca por regulamentar empresas de e-commerce, o que deve gerar maior custo, sem contar as definições que afetam a economia como um todo. Então, eu particularmente já tenho como regra há muito tempo, desde que eu comecei a investir no mercado, de nunca ter na minha carteira ações de empresas estatais ou que tenha uma dependência maior do Estado, mesmo que não seja estatal. Mas, em última análise, a única forma de você efetivamente se proteger contra os desmandos aí desse governo, contra essa postura anti-mercado, né? O próprio Lula deixou claro que ele considera o mercado um inimigo da população, especialmente dos mais pobres, uma visão que gera miséria, né? Uma visão anti-prosperidade. A única forma de fazer essa defesa do seu patrimônio é através da diversificação internacional dos seus investimentos. Não tem outra maneira de você fazer isso. E se você estiver interessado, nós vamos ter agora, no início de abril, um evento sobre esse tema, um evento gratuito, o Clube do 100. Você pode pegar aí mais informações na minha bio, né, ou no link que acompanha esse vídeo, dependendo da rede que você estiver assistindo. Você acredita que vamos ficar sem redes sociais em breve? Não acho que a gente vai ficar sem redes sociais, mas que essas redes serão cada vez mais controladas. Seja pelas próprias empresas que mantêm essas redes, e novamente tem um perfil de extrema esquerda, tem um perfil hostil à direita, aos conservadores, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. E nós vamos ter, em alguns países como o Brasil, uma ação do próprio Estado, dos próprios governos, tentando restringir a liberdade de expressão, que já aconteceu no Brasil, chegando ao ponto de censura mesmo de perfis que são considerados muito críticos de certas autoridades. Redes sociais tem até mesmo na China, né? Só que na China, se você fala mal do Partido Comunista Chinês, em minutos você será bloqueado, censurado e provavelmente vai ter que pagar um preço alto por isso, né? Não precisa nem ser preso. Você tem na China, que é o grande sonho também dos globalistas no Ocidente, um sistema de crédito social, ou seja, se você fala mal das autoridades, se você não cumpre o que eles querem, né, que você cumpra, se você não opera, se você não pensa da maneira que eles querem que você pense, você começa a perder pontos e você tem limitações. Você não pode mais andar de avião, não pode mais andar de trem, não tem acesso a um crédito para comprar um carro, para comprar uma casa, seu filho não pode ir para a universidade, daqui a pouco você consegue comprar menos coisas no mercado e assim por diante, né? Então, é o sonho totalitário desse pessoal ter o controle absoluto sobre cada aspecto menor das nossas vidas, né? Chegando ao ponto de não precisar mais, como no passado os comunistas faziam, de colocar pessoas em campos de concentração, em gulags, ou até mesmo eliminá-las, né? Você tem uma prisão sem muros, porque você consegue controlar cada aspecto da vida humana. Acho que esse é o grande projeto totalitário que os chineses já estão implementando, né? Ou já implementaram de uma certa forma, e que os globalistas ocidentais, que a esquerda ocidental busca fazer.